Spore é um jogo de simulação muito bom, aclamado e criativo, que me concedeu um ótimo tempo jogando. Você começa com uma pequena célula e vai evoluindo com o tempo. O início do jogo é no mar, no qual um meteoro caiu e você surgiu. Daí vem as mecânicas principais do jogo. Em primeiro lugar está o objetivo principal, que no início é comer. Nesse objetivo você pode seguir dois caminhos, ou ser um vegetariano, ou ser um carnívoro, ou ser alguém normal e comer os dois. Ou seja, você foi baitado e tem 3 caminhos. Além dessa, outras mecânicas que se mantém no jogo são o acasalamento, onde você acasala com alguém da sua espécie, e junto disso, a mecânica mais atrativa do jogo, a criação de criaturas. Só olha pra isso, dá pra criar o que você quiser aqui dentro, modificar os ossos, a estrutura inteira, os olhos, e com essa originalidade, é possível criar seres que não eram pra estar originalmente ali, o que rendeu vários vídeos no YouTube. Spore era um jogo de simulação que era quase perfeito, e o erro dele era o sistema anti-pirataria. O jogo veio com uma tecnologia para se prevenir contra a pirataria, um tipo de tecnologia conhecida como DRM ou DRM, a qual significa Digital Rights Management. Traduzido, é gestão de direitos digitais, as quais são tecnologias que lutam contra a pirataria por meio da limitação de cópias ou versões de suas obras. Então, se você comprar certa arte, jogo ou música, você só tem aquela versão e não vai conseguir compartilhar com outras pessoas. Isso é bem antigo, existe desde os floppy disks, são aqueles disquetes lá, molenga, até as fitas VHS e também os CDs. Um exemplo dos CDs era o Safe Disk, era um programa para verificar se os arquivos do CD batiam com os originais, assim fazendo uma série de verificações que tinham o objetivo de evitar duplicatas do CD, o que ocasionava na distribuição de cópias ilegais, mas era um esperneio à toa, porque muitas pessoas conseguiam simplesmente passar por cima de todos esses sistemas de segurança, que com o tempo eram quebrados e dificilmente reerguidos de novo. Então esse tipo de programa veio para o computador, e agora era bem mais versátil, já que haviam mais opções de configurações, abrindo assim a janela para novos métodos anti-pirataria. E daí que surgiu o método que o Spore utilizou, as Secure Rooms, que também serviam para DVDs. O que acontecia se você tivesse um jogo com esse sistema embutido e você não passasse por todo o processo de verificação, você não conseguia nem instalar e jogar o jogo. E com essa limitação a gente consegue limitar mais ainda. Por exemplo, Spore, além de toda essa verificação para ver se você tinha o original, ele vinha com um limite de jogos. Por exemplo, você compra uma cópia de Spore, você só pode ter essa mesma cópia em 3 computadores diferentes. Se o programa detectar que você está tentando botar em mais de 3 computadores, não vai dar certo, e obviamente não vai estar para jogar o jogo. Agora, para melhorar ainda mais a segurança, foi utilizado um processo de autentificação online, no caso específico do Spore e alguns outros jogos da EA que tem esse sistema, como Mass Effect. Existia um processo que te forçava a reautenticar o seu programa a cada 10 dias. Então, se você tivesse uma versão original do programa, a cada 10 dias você teria que entrar de novo para poder dar login e assim jogar o jogo. Então, muita encheção de saco. Mas depois de grandes reclamações em relação ao Mass Effect, esse sistema também foi retirado um pouco antes do Spore lançar. Porque vamos ser bem honestos, ele não estava incentivando a anti-pirataria, ele estava incentivando a própria pirataria. Porque ninguém tem o saco de a cada 10 dias reautentificar o jogo. Que detalhe, era para ser o seu momento de diversão. E você vai ter que se preocupar com o seu login, porque tem uma certa empresa preocupada com alguém copiando o discozinho michuruca dela. Enfim, foi removido. Agora vai ficar fácil de piratear, né? Tem um problema a menos. Vou comer teu cu. Eu vou comer teu cu. Eu vou comer teu cu. Cuidado, você vai virar aqui as costas, eu vou meter na tua no teu rabo. Só que infelizmente não. Em resumo, não tem essa autentificação que a Secure Room instala no seu PC, pois bem, ela não é simplesmente instalada lá, e sim no kernel da sua máquina doméstica. E o que seria esse kernel? Não, nada demais, só a parte mais profunda do seu PC que é muito difícil de modificar. Um dos únicos jeitos que tem chance de você conseguir quebrar esse sistema é formatando o seu computador. E ainda tem uma chance dele ficar lá depois disso, porque realmente é muito fundo na memória. Agora imagina quebrar isso, devia ser uma tortura. Só que não, conseguiram. Então qual que seria o problema de entrar dentro do computador, já que era fácil de tirar? Então, meu amigo, o Secure Room tinha grandes desvantagens, que faziam a versão craqueada valer mais a pena, porque ele tinha incompatibilidade com o hardware de algumas máquinas. Às vezes pode dar um glitch muito maluquinho, que não identifica que a sua autentificação tá ali, dificultando sua vida em 10 mil vezes. Quer melhorar a situação? Em certas situações, este DRM pode conflitar com certos softwares do seu
seu computador. Por exemplo, o gerenciador de tarefas, que pode ferrar a execução desse programa com o DRM. Então, 4 de setembro e o jogo lança. E foi um grande sucesso da EA. Bastante gente jogando porque o jogo era bom. Mas então, a SecRoom começa a causar os seus problemas. A página da Amazon do jogo foi bombardeada com reviews de 1 estrela. Por causa que esse processo todo de kernel, instalar o programa, dificultava muito a jogatina. Valia bem mais a pena pegar por meios legais. O fato desse sistema anti-pirataria existir já foi uma investida. Então, um dos sites mais famosos de jogos pirata falou que tinha um vírus e completou xingando as DRM. Quer que a situação piore? O fato de mexer nessas partes profundas do computador faz com que vários antivírus detectem um falso alerta. Agora, o Pirate Bay falando, os antivírus apitando e o pessoal não teve outra conclusão a não ser de que era um vírus. Então vamos lá, o SecRoom DRM não era um vírus. Era meio óbvio porque uma empresa daquele porte vender um vírus era fazer cosplay de... era loucura. O mais perto que o SecRoom consegue chegar de um malware, ou vírus no caso, é o fato de como ele tá entrando muito dentro do PC, ele poderia causar algum problema com compatibilidade ou algo mais interno do PC, assim dificultando alguns processos, porém nada letal. Mas o problema não acabou por aí. Dia 22 de setembro foi aberto um processo contra a EA, e esse processo tá com a página derrubada porque as fontes da Wikipedia funcionam muito bem. Eu amo esse site para eu pegar todos os links e ter que jogar na Wayback Machine, é muito bom. Mas o processo alegava os problemas que a SecRoom causava no computador, mas o principal ponto é que a EA não avisava os consumidores que iam pegar esse jogo sobre esse programa de DRM que era instalado separadamente e lá dentro do computador. Tudo isso para ter uma autentificação. Eu, sendo honesto, concordo com essa fala. Quando você tem um programa separado que pode causar certo dano e que também é muito difícil de desinstalar, deveria ser avisado para quem vai comprar o jogo, porque imagine instalar algo do tipo no seu PC sem você saber, e você só querendo jogar um pouquinho. Foi cobrado um dinheiro bem alto, mas infelizmente eu não tenho informações sobre o fim desse processo. Se a EA ganhou, perdeu, se retiraram alguma parte, são perguntas que eu não vou conseguir responder. Depois disso tudo, a EA tentou se limpar, tirou uns exageros e respondeu dizendo que não era um vírus. E é bem difícil encontrar essa DRM no Spore hoje em dia. Meu irmão, não deveriam nem ter se envolvido com essa proteção para início de conversa. Sistemas anti-pirataria só servem para atrasar, porque impedir é bem difícil. E a implementação deles vai obviamente causar problemas por causa das reviews negativas. E ainda por cima é só um atrasinho. Contratar uma equipe inteira só para cuidar desse sistema vai dar um prejuízo. Vamos supor que uma empresa fez um sistema anti-pirataria para um jogo dela. Tá bem claro que eles não vão tirar vários anos da vida deles só para reforçar esse sistema. Então em poucos dias ele já vai ser quebrado. E já foi pro torrent. E mesmo assim, se uma empresa se dedicar muito para fazer um DRM, não vai dar certo por um motivo simples. Não vai ter como fazer vários programas fortes, porque causaria muito prejuízo. Então vai ser demorado sim para quebrar esse código, mas quando quebrar, todos os jogos que se utilizam desse sistema vão ser craqueados em questão de dias. Foi exatamente o que aconteceu com o Denuvo, um DRM que foi utilizado em Devil May Cry, Resident Evil Village e entre vários jogos da Capcom. Ele era muito forte, mas causava muito lag no jogo, e quando quebraram, foi vala. Spore é só um exemplo, mas ele é especial porque Spore foi um dos jogos mais craqueados em torrent no ano de lançamento. E não foi por causa de uma revolta contra os sistemas de anti-pirataria, e sim porque o jogo explodiu mesmo. Dá pra ver nesse gráfico aqui que, comparado a outros jogos, sim, teve bastante mais pirataria. Porém, se observar o gráfico do jogo em geral, também tem muito mais. E olha que eu peguei jogos da EA pra comparar, Left 4 Dead e Mirror's Edge. Enfim, chega de perder meu tempo. Muito obrigado pelos 3K, plebes, só devo agradecer.